Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre Design Thinking, que é uma metodologia que tem sido usada muito nas organizações na busca de soluções de problemas e no desenvolvimento de novos produtos e serviços. Vamos lá? Aqui nós temos um conceito de Design Thinking lá do Sebrae, que eles vão dizer que essa metodologia é uma abordagem de pensamento crítico e criativo que possibilita a organização de ideias e a aplicação prática delas de uma forma inovadora. O objetivo é que o processo seja realizado de forma coletiva e colaborativa para reunir o máximo de perspectivas diferentes sobre um determinado assunto. Então, é uma metodologia, pessoal, que permite que se reúna talentos multidisciplinares e permite, essa reunião de talentos multidisciplinares porque é exatamente um processo coletivo e colaborativo. Então, usa-se essa metodologia do Design Thinking para poder encontrar soluções para os mais diversos problemas, né? Então, qualquer tipo de problema que aparece na organização, eles podem ser utilizados, né? Na verdade, essas soluções elas podem ser encontradas por meio dessa metodologia. Então, além de se buscar soluções para os problemas organizacionais, a metodologia também ajuda na elaboração de novos produtos e também de novos serviços. Então, produtos e serviços, principalmente quando se deseja formular soluções inovadoras. Então, soluções inovadoras por meio de novos produtos e novos serviços. Então, essa metodologia tem sido muito usada nas organizações e principalmente por conta de ser um processo coletivo e colaborativo, onde todos na organização são chamados a colaborar, a trazer o seu conhecimento, tanto na área em que atua, quanto também levando o seu conhecimento para outras áreas. Então, é essa reunião de talentos multidisciplinares. E essa metodologia, ela vai ter algumas características. Nós destacamos aqui 4 características principais. Primeiro, é uma metodologia centrada no ser humano. Então, é o entendimento das necessidades e motivações das pessoas. É centrado no ser humano porque vai envolver o que a gente tem ouvido muito falar por aí, que é a questão da empatia, né? Então, quando se usa a metodologia do Design Thinking dentro das organizações, essa metodologia ela é centrada no ser humano porque existe o interesse em saber como as pessoas se sentem e como elas lidam com o problema. Então, por isso que é centrado no ser humano, a busca da solução dos problemas, tanto os problemas internos da organização quanto os problemas dos consumidores e dos clientes. Essa metodologia volta o olhar para o ser humano, né? Entender como que aquele problema afeta a pessoa, como que ela se sente diante daquilo e como a organização pode resolver essa necessidade, resolver esse problema por meio de soluções inovadoras, produtos novos, serviços novos também. É uma metodologia experimental, porque as pessoas elas vão ter ideias novas, elas vão receber o feedback e elas vão repensar suas ideias. Então, existe uma liberdade de errar e aprender com os erros. E isso é até incentivado, né? O experimento, ele é incentivado, as ideias novas recebem
incentivo dentro da organização. Por isso que as pessoas se sentem livres para dar as novas ideias e elas têm essa liberdade para errar, porque elas não vão ser punidas porque essas ideias novas não deram certo, né? E existe todo um aprendizado com esses erros também, e esse aprendizado ele é aplicado dentro da organização. Outra característica é que é otimista, então a mudança ela pode acontecer, não importa qual vai ser o problema. Então a mudança ela existe, ela pode acontecer e muitas das vezes ela precisa acontecer, né? Não vai importar o tamanho do problema, nem o tempo que essa mudança vai levar e muito menos os recursos disponíveis, né? É como se os funcionários, ali, os colaboradores tivessem carta branca da empresa para poder realizar essas mudanças e mudanças que realmente sejam necessárias, tá, pessoal? Não é qualquer tipo de mudança também que é aceita, que vai ser, né, desenhada ali por meio da metodologia e que vai ser aceita também na organização. Outra característica é que é uma metodologia colaborativa. Isso a gente já viu, né? O Design Thinking vai considerar múltiplas perspectivas e a criatividade de todas as pessoas. Então é comum dizer que muitas mentes brilhantes são sempre mais fortes que uma só a resolver o problema, a resolver o desafio. Então é colaborativo por conta disso, né? Aceita a ideia de todos e todos são chamados a participar. Então essas são as principais características dessa metodologia. Seguindo aqui, a gente vai ver que existem etapas, né? O Design Thinking ele é desenvolvido em etapas, mas deve ser abordado como um processo único. Por isso até que nós colocamos o desenho dessa seta, né? São etapas, uma vai sendo, as etapas vão sendo realizadas uma atrás da outra e isso cria um processo que ele é único. Então ele vai começar com a escolha e a exploração de um problema, né? Então é essa empatia de você ir até as pessoas, entender as necessidades delas, entender o problema pelo qual elas estão passando e você escolher explorar esse problema de uma forma empática, né? Então por isso que uma das etapas é chamada da etapa da empatia. E começa com empatia e vai terminar aqui com a equipe validando e entregando uma solução. Temos aqui 5 etapas, a etapa da empatia, a etapa da definição do problema, da ideação, ou também chamada de idealização, a etapa da prototipação e a etapa final, que é a etapa do teste. Nós vamos ver agora, pessoal, cada uma dessas etapas separadamente, tá? Eu trouxe para vocês essa figura para vocês terem em mente que é um processo único, tá? Então essas etapas aqui, elas vão fazer parte de um processo único, mas uma encadeada na outra, dando mesmo essa ideia de processo. Tá certo? Então a gente vai ver agora a primeira etapa, que é a etapa da empatia. E vamos ver também quais são as ferramentas que são utilizadas nessa etapa. Como nós já falamos, a empatia é aquele momento de entender os desejos e as necessidades das pessoas que estão envolvidas naquele problema que se quer resolver. Então, quais são os desejos daquelas pessoas? O que elas estão passando? O que elas estão sentindo? De que elas necessitam diante daquele problema? A partir daí, começa a se aplicar algumas ferramentas. E é importante também, eu trouxe aqui para vocês anotem, que essa etapa da empatia, algumas bancas gostam de chamar de etapa de imersão. Tá? Então, é outro nome aí que vocês podem encontrar para a etapa da empatia, que é a etapa de imersão, que é esse mergulho mesmo, né? Os pesquisadores, né, as pessoas que estão aplicando a metodologia,
eles mergulham na realidade dessas pessoas aqui que estão passando por esse problema, para poder obter o máximo de informações e experiências que vão fornecer elementos para as outras etapas do Design Thinking, tá? Então aqui a gente tem a etapa da empatia e a gente vai ver quais são as ferramentas que os pesquisadores vão usar para poder obter essas informações, para poder mergulhar nesse problema e no lugar dessas pessoas e entender o que está se passando e olhar, né, com outra visão, com outros olhos, aquele problema específico que precisa ser resolvido. Então, a primeira ferramenta que a gente vai ter é o mapa de empatia. O pesquisador ele vai tentar buscar conhecer as pessoas. Conhecer pessoas e, a partir disso, coletar as informações que ele precisa. Então, ele vai fazer várias perguntas, né? O que a pessoa sente, o que a pessoa pensa, o que a pessoa ela faz, o que ela fala, o que ela ouve diante daquela situação. Outra coisa também que ele pode perguntar, quais são as dores, né? Quais são as necessidades da pessoa diante daquele problema? E a partir desse mapa de empatia, né, com essas informações, ele vai e monta esse mapa. Essa é uma ferramenta. Outra ferramenta que pode ser usada é a que eles chamam de 5 Whys, ou então os 5 porquês, que são realmente 5 perguntas, digamos assim, ou até mais, que o pesquisador ele pode fazer para aquelas pessoas que estão passando por aquele problema, para poder descobrir a causa raiz. Causa raiz do problema. Outra ferramenta também muito utilizada é um dia, eles chamam de um dia na vida, né? Ou seja, os pesquisadores vão viver na prática o dia a dia dessas pessoas. Porque aí é uma forma até mesmo deles vivenciarem no cotidiano o problema específico daquelas pessoas, né? Então eles conhecem a realidade, sentem o problema e ao mesmo tempo eles começam a ter ideias ou os chamados insights para poder então ir para as próximas etapas da metodologia. E a outra ferramenta é a entrevista, né? Que aí ele vai formular perguntas que vão ajudá-lo a obter essas informações que ele precisa nessa etapa da empatia ou etapa da imersão. Então essa é a primeira etapa do Design Thinking e a gente vai ver agora a segunda etapa, que é a definição do problema. Como que vai fazer essa definição do problema? Lá na primeira etapa da empatia ou etapa da imersão, ele coletou informações. Agora ele vai interpretar, né? Ele é o pesquisador, tá, pessoal? Então ele vai interpretar essas informações que foram coletadas lá na fase anterior, que foi a fase da empatia ou da imersão. Então as equipes, elas interpretam as informações e delimitam o problema. E para isso, utilizam também algumas ferramentas que nós vamos ter aqui primeiro, o diagrama de afinidades. Como que funciona essa ferramenta? É uma ferramenta que vai agrupar essas informações que foram coletadas e essas informações, elas precisam ter relação entre si. Ou seja, precisam ser informações afins, né, que tenham afinidade. Esse agrupamento é feito por proximidade ou então por dependência, tá? Então isso é você organizar as informações de acordo com a relação que existe entre elas. E outra ferramenta da definição do problema é a matriz de definição do problema. Então, por meio de diferentes questões e pontos de vista, a ferramenta auxilia a equipe a repensar
ou pensar o problema. Passada essa etapa da definição do problema, vem a terceira etapa, que é a etapa da ideação, que é também chamada de etapa de idealização. Nessa etapa, o que acontece? O problema, definido na etapa anterior, ele vai vir, né, ele vai ser, digamos assim, lançado ao grupo para então começar a chamada geração de ideias a partir do problema. Então, por isso que é ideação ou idealização, né? Porque é o momento de gerar ideias para ser escolhida pelo menos uma ideia para então a gente poder passar para a próxima etapa. Quais as ferramentas que vão ser utilizadas para essa geração de ideias? A gente tem a chamada pesquisa DESC, que é uma busca de informações complementares. Então, nós tivemos lá a busca a coleta de informações lá na primeira etapa, na etapa da empatia. Aqui na etapa da ideação, a gente vai buscar informações que complementem aquelas informações que foram coletadas lá no começo. E como que a gente busca essas informações complementares, como que a gente faz essa pesquisa? E aí vai variar muito, né? Ou pode ser através de sites, de livros, de artigos, estudos de caso também. Isso vai depender do tipo de informação que é necessária, do tipo de problema, a complexidade também. Essa é a pesquisa DESC. Outra ferramenta muito conhecida é o brainstorming, né, que é chamado lá de tempestade de ideias. E aí, só lembrando, pessoal, que nós temos uma aula específica, tá, sobre a ferramenta brainstorming, mas resumidamente o que é? Reúne-se um grupo, né, em uma sala, e aí essa reunião ela é presencial, e é lançado um tema ali. E as pessoas começam a dar ideias, né, ou seja, por meio de palavras, frases, e essas ideias elas vão sendo anotadas e registradas. Nenhuma ideia na utilização da ferramenta do brainstorming ela é descartada, né? Porque eles entendem que tudo ao final pode ser útil de alguma maneira. Então vem essa geração de ideias, né? Eles chamam de tempestade de ideias por conta do nome em inglês brainstorming. E todas essas ideias são utilizadas para tentar achar uma solução específica para aquele problema específico. Tá? Então essa é uma ferramenta de criatividade, de geração de ideias, sem qualquer tipo de, digamos assim, as pessoas elas são livres, né? Então não há nenhum tipo de censura. Né? Você pode falar, óbvio que dentro daquela temática, né? Também não vai se falar nada que fuja ao tema, porque é uma perda de tempo, mas dentro daquela temática, tudo é considerado e as pessoas são livres para falarem o que elas quiserem, tá bom? E a gente vai ver uma terceira ferramenta aqui, que é a matriz SWOT, que é uma ferramenta também conhecida aí da gente, principalmente quando a gente fala de planejamento estratégico. Temos também uma aula específica sobre matriz SWOT, que é aquela ferramenta que vai fazer uma análise, né, tanto do ambiente interno, identificando forças e fraquezas, quanto a análise do ambiente externo, identificando aqui então oportunidades e ameaças. Então essas são as três ferramentas que são utilizadas nessa etapa da ideação ou idealização. E aí a gente chega na penúltima etapa, que é a etapa da prototipação. O que é, né, essa etapa? As ideias que foram escolhidas lá na fase anterior da ideação, essas ideias, elas vão sair do papel.
em forma de protótipo, né? Elas vão se transformar em um protótipo real. De modo que essa ideia possa ser visualizada e ela possa também ser validada quando ela for colocada em prática, né, que é a próxima etapa, né, quando ela realmente entrar em funcionamento para a gente ver se vai realmente resolver aquele problema. Quais são as ferramentas normalmente utilizadas nessa fase de prototipação? E aí vai depender muito, pessoal, se um novo produto, se é um novo serviço, se vai ser um processo novo que vai ser colocado ali para rodar dentro daquela organização. Tá? Primeiro a gente vai ter a maquete. Então, acredito que todos vocês já tenham visto uma maquete, né? Seja uma maquete de um prédio ou a maquete de algum produto específico, né? A maquete nada mais é do que uma representação visual e concreta daquela ideia. E aí vai permitir que a equipe avalie, faça ajustes, né, para que a solução realmente atenda às necessidades das pessoas. A gente vai ter outra ferramenta que é a ferramenta de encenação, que é você comunicar de forma visual a relação das pessoas com aqueles novos produtos. Então, é como se fosse um teatro mesmo, né? As pessoas e a relação delas com os novos produtos ou os novos serviços, né? Então faz ali uma encenação de como elas utilizariam aqueles novos produtos, como elas utilizariam aqueles novos serviços, se aquilo está atendendo às necessidades delas. Vamos ter também o fluxograma, que aí o fluxograma já está voltado mais para os processos, então vai descrever o passo a passo de um processo. E esse processo pode ser um novo processo ou um processo reformulado, e aí por meio do fluxograma e desse passo a passo, consegue-se identificar então gargalos, riscos, pontos que são mais frágeis, o que precisa ser modificado para aperfeiçoar aquele processo. E a impressão em 3D é quando você tem, né, um protótipo ali de um produto, de algo que precisa ter essa visualização também concreta e tátil de um determinado produto. Tá? Então essas 4 ferramentas elas são as mais utilizadas na fase da prototipação. E por último, vai vir a fase de teste, né, que é aquele momento realmente de você testar, ver se está funcionando e aperfeiçoar a solução que foi criada. Então, no momento do teste que acontece o chamado feedback. A pessoa que vai utilizar aquela solução, ela vai dizer para a equipe se realmente aquela solução criada resolveu ou não resolveu o problema. E se resolveu, se está tudo ok, se precisa aperfeiçoar a solução ou não. O que se usa de ferramenta? A gente vai ter a combinação de 2 ferramentas aqui, a matriz de feedback com a matriz SWOT. Né, que vai permitir, então, que a equipe desenvolvedora dessa solução, ela obtenha esse feedback aqui das pessoas que utilizaram, né, que testaram, e aí eles vão poder identificar o que a gente tem de oportunidade, o que está fraco, o que está ameaçando, o que eu tenho de força nisso. Então, a gente tem até aqui a representação da mescla dessas 2 ferramentas. Matriz de feedback. O que funcionou, quais houveram dúvidas ou não, novas ideias, o que deve melhorar e faz a relação aqui com os pontos fortes, com as ameaças, com as fraquezas e com as oportunidades. Tá? Então essas 2 ferramentas são utilizadas na etapa de teste.
E aqui a gente finaliza essa parte, né, das etapas do Design Thinking como uma metodologia de busca de soluções inovadoras, seja em novos produtos ou em novos serviços. E agora a gente vai fazer algumas questões para a gente identificar como que as bancas estão tratando desse tema nas provas. Uma questão recente aqui da IDCAP de 2024, que diz o seguinte: assinale a alternativa correspondente à metodologia utilizada por organizações para incentivar a criatividade e o pensamento disruptivo, ou seja, aquele pensamento que quebra paradigmas, né? Aquele pensamento que sai fora da caixa, aquele fora da bolha, né? Que é fora de um padrão. São os pensamentos disruptivos de seus funcionários de maneira colaborativa, buscando o quê? Melhorar o grau de motivação e engajamento por meio de dinâmicas com foco no estímulo de ideias e soluções. Então, qual é essa metodologia? Na letra A, diz pra gente que é a metodologia do downsize. E a gente sabe que downsize é uma metodologia para redução de custos, por meio aí de ações administrativas que vão tornar a estrutura organizacional o mais enxuta possível. Então, uma estrutura enxuta. Então, a letra A, pessoal, está errada, tá? Não tem nada a ver com o conceito apresentado no enunciado. Vamos ver aqui a letra B, metodologia ágil. Bom, a metodologia ágil, ela tem por função aprimorar o processo de desenvolvimento de um produto ou serviço para que ele seja entregue com mais rapidez aos clientes. Então, é como se a metodologia ágil ela existe para tornar os processos mais ágeis, mais rápidos dentro da organização. Também não tem nada a ver com o conceito do enunciado. Letra C, gestão por objetivo. Gestão por objetivo é um modelo de gestão em que o foco está em estabelecer objetivos claros e específicos, tá? Também não tem relação com o conceito do enunciado. Letra D, Design Thinking, que é a nossa resposta, né? É essa metodologia utilizada aí pelas organizações para incentivar a criatividade, o pensamento disruptivo dos funcionários de maneira colaborativa, buscando melhorar grau de motivação e engajamento por meio das dinâmicas, com foco no estímulo de ideias e soluções inovadoras. Né? Então, a letra D responde aqui a nossa questão. E na letra E, a banca traz para a gente a metodologia transacional, que é um método aí que procura explicar o comportamento, pensamentos e sentimentos das pessoas por meio das interações humanas. Então, não tem nada a ver com o nosso conceito. Letra D responde aqui a nossa questão. Vamos fazer mais uma, agora do SEBRASP de 2024, uma questão de certo e errado, que pede para a gente ver o seguinte, né? Julgar esse próximo item, que fala que brainstorming é uma estratégia muito utilizada e recomendada na etapa de prototipação do Design Thinking. Será que é uma estratégia muito utilizada na etapa da prototipação? E a gente já marca aqui que a resposta está errada, né? Qual é a fase, a etapa da metodologia do Design Thinking que usa a ferramenta do brainstorming? É a fase da ideação, que é aquela fase onde é necessária a geração de ideias. E o brainstorming é isso, né? É aquela reunião de pessoas onde as pessoas vão dando ideias em relação a um determinado assunto, a uma temática, e ali vai gerando o maior número de ideias possíveis. Então, o brainstorming é uma ferramenta da fase de ideação. Só para a gente relembrar, quais são as ferramentas da fase de prototipação? A gente vai ter a maquete, a gente vai ter
a encenação, fluxograma também, quando tratar de processos, e a impressão em 3D. Beleza? Então, aqui a questão está errada, porque é ideação e não prototipação que usa a ferramenta do brainstorm. Uma última questão que a gente tem aqui, também de certo e errado do Sebrasp, agora de 2023, diz o seguinte: a técnica narrativa de storyboard permite visualizar uma ideia durante o seu desenvolvimento temporal. E a questão está certa, porque o que é um storyboard? Ela é uma ferramenta de encenação, né? Por meio aí de quadrinhos, né? De quadros e de ilustrações sequenciais, a gente vai conseguir aí visualizar uma ideia, né? Ver como que um produto ou um serviço evolui, e a gente consegue visualizar isso de uma forma mais clara e mais organizada, né? Então o storyboard vai como se fosse contar uma história mesmo, né? Então a gente pode lembrar de uma história em quadrinho. Conta uma história, mostra para a gente por meio de uma encenação sequencial como que aquela ideia está se desenvolvendo. E como é uma história, é o seu desenvolvimento temporal, né? Dentro de uma linha de tempo dessa encenação, a gente consegue então visualizar essa ideia e ver se ela está funcionando mesmo ou não. Então aqui, pessoal, a gente termina a nossa aula sobre Design Thinking, que é essa metodologia, né, que vem sendo muito aplicada nas organizações. Façam os exercícios relacionados a esse assunto e a gente se vê na próxima aula.